Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último bloquinho de 3 pontos altos duplos fechados juntos, eu vou fechar com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Eu vou abrir aqui para você poder ver melhor. Nós fizemos aqui na parte oval os leques com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Na parte reta, nós temos o V duplo aqui, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Entre eles, nós fizemos sempre o bloquinho com 3 pontos altos duplos fechados juntos. 2 ficam aqui em relevo, aqui na parte da frente, e um fica aqui por trás do bloquinho, ficando dessa forma, ok? Então, aqui finalizamos a carreira número 20. Para fazer a carreira de número 21, agora é uma carreira bem simples de fazer. Eu vou fazer uma corrente, no mesmo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto baixo. Passo para o próximo ponto alto que tenho na base e faço um ponto baixo. Aqui nessa alça de 2 correntes, eu vou fazer 3 pontos baixos. Passo para o próximo ponto alto da base, faço um ponto baixo. E no próximo ponto alto, mais um ponto baixo. O bloquinho, esse bloquinho aqui de 3 pontos altos duplos, fechados juntos, eu pulo o bloquinho, eu vou trabalhar apenas aqui nos pontos altos, então, passo pro próximo V duplo, no ponto alto, vou fazer um ponto baixo em cada um deles, na alça do meio, eu faço sempre 3 pontos baixos. Nos 2 pontos altos, faço um ponto baixo em cada um deles. Então, vai ficando assim. Passo para o próximo ponto alto, então, pulo o bloquinho. Nos pontos altos, eu faço um ponto baixo em cada ponto alto que tenho na base. Na alça, são 3 pontos baixos. Essa aqui é a sequência de toda a carreira. Na parte oval, que você tem 3 pontos altos aqui nos leques, você vai fazer aqui 3 pontos baixos. Na alça do meio, continua fazendo também 3 pontos baixos. E na outra lateral, também 3 pontos baixos. É um ponto baixo para cada ponto alto que tem na base. E na alça do meio, vai ser sempre 3 pontos baixos. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último ponto baixo, eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Ok? Para fazer agora a próxima carreira, aqui nós finalizamos a carreira
número 21 e agora vamos fazer a carreira de número 22. Eu vou passar para esse ponto aqui do meio da alça, fazendo pontos baixíssimos. Então, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, também faço um ponto baixíssimo. E no próximo, um ponto baixíssimo. Então, cheguei aqui nesse ponto do meio aqui da alça. Aqui eu vou fazer uma corrente, no mesmo ponto de base, vou fazer 2 pontos baixos. Ficando dessa forma. Vou fazer agora 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Passo aqui pro próximo bloquinho de 3 pontos baixos que tenho aqui no meio do leque e nele eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Novamente, 5 correntes. Passo aqui para o próximo bloquinho de 3 pontos baixos na alça aqui do meio. E aqui nesse ponto do meio, faço 2 pontos baixos. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência até chegar aqui nos leques, onde são 3 pontos altos em cada uma das laterais. Eu trabalho as alças até aqui, porque aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então, vou completar na parte reta e volto trabalhando com você. Trabalhada aqui as alças na parte reta, eu já tenho aqui um total de 8 alças, sempre presas por 2 pontos baixos aqui no mesmo ponto do meio. Chegando aqui nesses blocos maiores da parte oval, onde nós temos 3 pontos altos aqui na base de cada uma das laterais, aqui no meio eu vou trabalhar um ponto baixo em cada um desses 3 pontos baixos que tenho no meio. Então, eu vou continuo fazendo a alça com 5 correntes. Passo aqui para os pontos do meio, são 3 pontos baixos. Vou fazer aqui um ponto baixo em cada um deles. Novamente, faço 5 correntes. Passo para o próximo bloco, nesses 3 pontos do meio, eu vou fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, nessa parte oval, nós vamos trabalhar os 3 pontos baixos separados, que é para dar uma distância maior entre as alças e depois não repuxar o nosso trabalho, já que essa parte aqui vai curvando. Mas as alças vão continuar sempre de 5 correntes. Quando você fizer toda essa parte oval, aí você vai voltar na parte reta, que os bloquinhos são mais estreitos, você volta a trabalhar com os 2 pontos baixos no ponto aqui do meio, ok? Vai fazer essa mesma sequência por todo o tapete. Quando chega de novo na parte oval, vai trabalhar dessa forma aqui, com os 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, e eu volto com você já finalizando essa carreira. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazendo aqui as últimas 5 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Então, nós temos aqui finalizada a carreira de número 22. Nós trabalhamos alças de 5 correntes por toda a carreira nos blocos menores. Aqui no meio, no ponto do meio do bloco, eu fiz 2 pontos baixos. Nos blocos maiores, nos pontos do meio, eu trabalhei 3 pontos baixos em cada um dos pontos aqui do meio, ok?
Agora, para começar a carreira 23, eu vou passar para o próximo ponto de base fazendo um ponto baixíssimo e passo aqui para a alça também fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e agora aqui dentro da alça eu vou trabalhar 5 pontos baixos. Então, fiz 2, 3, 4 e 5. Passo aqui para o próximo bloquinho, que é um bloquinho de 2 pontos baixos. No primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, faço 3 correntes, volto aqui na primeira corrente, faço a laçada, conduzo aqui por dentro, formando um picô, passo para o próximo ponto de base e prendo com um ponto baixo, ficando dessa forma. Passo para a próxima alça e vou fazer 5 pontos baixos. Passo para o próximo bloquinho, no primeiro ponto de base, faço um ponto baixo, faço 3 correntes, volto na primeira corrente, fecho com um ponto baixíssimo, formando o picô, e no outro ponto de base do bloquinho, prendo com outro ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira, nesses bloquinhos de 2 pontos baixos, até eu chegar aqui no bloquinho de 3 pontos baixos. Então, vou trabalhar um ponto baixo, um picô e um ponto baixo. Nas alças são sempre 5 pontos baixos, até chegar aqui nesse próximo bloquinho de 3 pontos baixos. Trabalhada então aqui nessa primeira parte reta, o nosso trabalho está dessa forma. Quando eu chego aqui nesses bloquinhos de 3 pontos baixos, no primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Passo para o segundo ponto de base e também faço um ponto baixo. Faço as 3 correntes, volto na primeira corrente, fecho com um ponto baixíssimo, formando o picô, e ainda nesse mesmo ponto de base, eu prendo com outro ponto baixo. E no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Então, aqui ficam um ponto baixo no primeiro ponto de base, no segundo ponto de base, ficam um ponto baixo, um picô e um ponto baixo. E no terceiro, mais um ponto baixo. Então, ao todo, são 4 pontos baixos. Passo para a alça, continuo fazendo os 5 pontos baixos na alça. Então, são 2, 3, 4 e 5. No bloquinho de 3 pontos baixos, no primeiro ponto de base é um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, faz as 3 correntes, forma o picô e no mesmo ponto de base faz aqui o terceiro ponto baixo. Passa para o próximo ponto de base e faz o quarto ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Onde você tem 3 pontos baixos, você vai trabalhar esses 4 pontos baixos e o picô. Onde você tem apenas 2 pontos baixos, você vai fazer 2 pontos baixos e o picô. E em todas as alças são 5 pontos baixos. Vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de trabalhar aqui os últimos 5 pontos baixos na última alça, eu venho aqui nesse bloquinho, último bloquinho que eu tenho vazio, e vou fazer no primeiro ponto de base o ponto baixo, faço as 3 correntes e formo o picô, e no próximo ponto de base prendo com um ponto baixo.
Agora, vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei, já aqui nessa primeira alça. Então, ficou dessa forma. Ok? Para começar agora a próxima carreira, que será agora a carreira 24, eu vou passar aqui para o próximo ponto de base fazendo um ponto baixíssimo e no próximo também faço um ponto baixíssimo. Então, tenho o meu fio aqui no meio da alça, no terceiro ponto de base aqui da alça. Então, aqui eu vou fazer uma corrente e no mesmo ponto de base vou trabalhar 2 pontos baixos. Então, os meus pontos baixos vão ficar aqui no meio da alça. Vou continuar fazendo alças de 5 correntes, então fiz 1, 2, 3, 4, 5. Passo para a próxima alça no ponto do meio, que é o terceiro ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Faço novamente 5 correntes. Passo aqui para o meio da próxima alça, no ponto do meio, faço 2 pontos baixos. Novamente, 5 correntes. Passo para a próxima alça, no ponto do meio, faço 2 pontos baixos. Mais 5 correntes. Passo para a próxima alça, no ponto do meio, faço 2 pontos baixos. Já temos aqui 1, 2, 3, 4 alças. Eu vou fazer mais 4 alças e volto trabalhando com você. Feita aqui as primeiras 8 alças, agora eu vou começar nessa parte aqui oval, onde eu já passo a ter os 3 pontos baixos aqui na base. Então, aqui na alça, aqui no meio, na próxima alça, nós já vamos fazer 3 pontos baixos. Então, continuo fazendo as 5 correntes. Vou passar aqui para a próxima alça, no ponto do meio, agora eu já vou trabalhar 3 pontos baixos. Todos aqui no mesmo ponto. Faço novamente 5 correntes. Passo para a próxima alça no ponto do meio, que é o terceiro ponto baixo que tenho aqui na alça. Eu vou trabalhar aqui 3 pontos baixos. Novamente, 5 correntes. Passo para a próxima alça no ponto do meio, faço 3 pontos baixos. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou trabalhar 13 alças aqui dessa forma. Então, já fiz aqui uma, já começo a contar depois dos 2 bloquinhos, do bloquinho de 2 pontos baixos. Então, tem 1, 2, 3. Então, vou fazer mais 10 da mesma forma e volto trabalhando com você. Feita aqui as 13 alças, sempre presas aqui com os bloquinhos de 3 pontos baixos, agora eu vou voltar a trabalhar as alças presas com um bloquinho de 2 pontos baixos. Então, continuo fazendo alças de 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Passo para a próxima alça de base no ponto do meio, vou fazer 2 pontos baixos. Novamente, 5 correntes, passo para a próxima alça
e faço 2 pontos baixos aqui no ponto do meio. Eu vou trabalhar 11 alças, presa sempre por 2 pontos baixos. Então, já fiz 2, vou fazer mais 9. Depois, eu volto a fazer 13 alças com os bloquinhos aqui de 3 pontos baixos. E completo a carreira com mais 3 alças com bloquinhos de 2 pontos baixos. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu fiz aqui as últimas 5 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui, como nós tínhamos iniciado essa lateral com 8 alças e bloquinhos de 2 pontos baixos, nós fizemos mais 2 alças aqui com bloquinhos de 2 pontos baixos para finalizar a carreira. Então, nós temos 11 alças com bloquinhos de 2 pontos baixos em cada uma das laterais. E na parte oval, ficaram 13 alças com bloquinhos de 3 pontos baixos em cada uma das laterais. Para começar agora a próxima carreira, que será a carreira de número 25, eu vou começar passando para dentro da alça. Vamos fazer mais ou menos aqui a mesma sequência da carreira 23. Passo aqui para dentro da alça com um ponto baixíssimo. Faço a corrente e trabalho aqui os 5 pontos baixos. No bloquinho de 2 pontos baixos, eu vou fazer. No primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. Agora, faço as 3 correntes, formo o picô e no outro ponto de base, faço um ponto baixo. Na alça, eu vou fazer os 5 pontos baixos. No bloquinho de 2 pontos baixos, no primeiro ponto de base, formo o ponto baixo, depois faço o picô e prendo com um ponto baixo no outro ponto de base. Então, você vai trabalhar 12 alças, trabalhando com 5 pontos baixos aqui dentro da alça. Então, são 12 alças com 5 pontos baixos. Quando você chegar nesses bloquinhos de 3 pontos baixos, você vai trabalhar como fizemos também na outra carreira. No primeiro, faz um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, o picô e o ponto baixo, e no terceiro, mais um ponto baixo. Então, são 12 alças de 5 pontos baixos. Aí, quando a gente chegar aqui na parte oval, eu volto trabalhando com você. Chegando aqui na parte oval, até agora nós trabalhamos 12 alças com 5 pontos baixos. Já trabalhamos aqui já nos bloquinhos de 3 pontos baixos. Nele, nós estamos fazendo a mesma sequência da carreira 23. Um ponto baixo no primeiro ponto de base, no segundo, um ponto baixo, um picô, um ponto baixo, e no terceiro, mais um ponto baixo. Então, aqui já no bloquinho de 3 pontos baixos também, eu vou fazer no primeiro ponto de base um ponto baixo, no segundo um ponto baixo, o picô e mais um ponto baixo, e no terceiro um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar aqui nessa alça 8 pontos baixos. Então, aqui trabalhamos 12 alças com 5 pontos baixos.
Agora, eu vou fazer aqui na próxima alça 8 pontos baixos. Então, fiz 4. Consertar aqui. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, são 8 pontos baixos. Passo para o próximo bloquinho. Primeiro ponto de base, um ponto baixo. No segundo, o ponto baixo. As 3 correntes e formo o picô. Ainda nesse mesmo ponto de base, o terceiro ponto baixo e no próximo, quarto ponto baixo. Na próxima alça, novamente, 8 pontos baixos e 8. Então, trabalhamos aqui 2 alças com 8 pontos baixos. Eu vou fazer um total de 8 alças. Então, fiz essas 2 e vou fazer mais 6 alças, sempre com 8 pontos baixos. Feito as 8 alças, eu volto a trabalhar as alças com 5 pontos baixos. E vou fazer um total de 16 alças com 5 pontos baixos. Depois, faço na parte oval mais 8 alças com 8 pontos baixos e finalizo com mais 4 alças com 5 pontos baixos, ok? Na parte aqui do bloquinho, é a mesma sequência da carreira 23. Onde você tem 2 pontos baixos, você faz um ponto baixo no primeiro, picô, e depois um ponto baixo no segundo. Onde você tem o bloquinho com 3 pontos baixos, você faz um ponto baixo no primeiro ponto, depois um ponto baixo, o picô e um ponto baixo no segundo ponto, e depois um ponto baixo no terceiro ponto, certinho? Eu vou completar a carreira e volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui os 5 pontos baixos na alça, eu vou formar aqui o último bloquinho. Então, passo aqui para o ponto baixo do bloquinho e faço um ponto baixo, 3 correntes, volto na primeira corrente e formo o picô e passo para o próximo ponto baixo e faço aqui mais um ponto baixo. E agora, prendo com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei a primeira alça. Então, ficou dessa forma. Eu vou abrir aqui para você ver. Nós trabalhamos as primeiras 12 alças com 5 pontos baixos. Depois fizemos mais 8 alças com 8 pontos baixos. Depois mais 12 alças com 5 pontos baixos novamente. Depois, nessa parte oval, foram mais 8 alças com 8 pontos baixos. E finalizamos com mais 4 alças com 5 pontos baixos, ok? Nessa próxima carreira, que agora será a carreira de número 25, nós vamos voltar a fazer as alças. Então, eu vou passar aqui para o meio dessa alça, então, passo para o próximo ponto de base, faço aqui um ponto baixíssimo e no próximo, mais um ponto baixíssimo. Então, estou aqui com o meu fio no meio da alça. Faço uma corrente nesse mesmo ponto de base, vou fazer 2 pontos baixos. Então, começo aqui já com um bloquinho de 2 pontos. Faço 5 correntes.
passo aqui para a próxima alça no ponto do meio, que é o terceiro ponto, faço 2 pontos baixos, 5 correntes, passo para a próxima alça no ponto do meio, faço 2 pontos baixos. Eu vou fazer aqui uma sequência de 8 alças de 5 correntes e volto trabalhando com você. Por toda essa parte aqui, eu vou fazer mais 6 alças e volto para completar o restante com você. Feita aqui as primeiras 8 alças, eu tenho 8 bloquinhos de 2 pontos baixos e 8 alças de 5 correntes. Essa minha oitava alça ainda está sem prender. Eu vou passar para a próxima alça que tenho na base, no ponto do meio, e vou prendê-la já com um bloquinho de 3 pontos baixos. A partir daqui, eu vou fazer alças de 6 correntes. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo para a próxima alça de base. Aqui no ponto do meio, eu faço 3 pontos baixos. Mais 6 correntes. Passo para a próxima alça que tenho na base, no ponto do meio, faço 3 pontos baixos. Novamente 6 correntes, passo para a próxima alça, no ponto do meio, eu faço 3 pontos baixos. Novamente 6 correntes, passo para a próxima alça. Essa próxima alça, eu tenho 8 pontos baixos aqui. Então, vou vir no quarto ponto de base, 1, 2, 3, 4. Nesse quarto ponto de base, eu faço um ponto baixo. E no próximo, faço 2 pontos baixos. Lembrando que estou trabalhando com bloquinhos com 3 pontos baixos. Faço novamente 6 correntes. Passo para a próxima alça, também é uma alça de 8 pontos baixos. Então, conto 1, 2, 3, 4. Nesse quarto ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo, que é o quinto ponto, faço 2 pontos baixos. Assim, o seu bloquinho vai continuar aqui bem centralizado na alça. Vai ficando assim. Eu já fiz aqui 5 alças. Nós vamos fazer um total de 12 alças. E no final serão 13 bloquinhos. Então, a minha alça de número 12 também vai estar presa com um bloquinho de 3 pontos baixos. Então, são 12 alças de 6 correntes e 13 bloquinhos de 3 pontos baixos. Eu já fiz 5 alças, vou fazer mais 7, sempre de 6 correntes presas por 3 pontos baixos. E volto trabalhando com você. Feita aqui as 12 alças de 6 correntes aqui por toda essa parte oval, agora eu vou voltar a trabalhar com alças de 5 correntes. Eu volto a fazer 5 correntes. E os bloquinhos agora vão passar a ter 2 pontos baixos. Então, na próxima alça, no ponto do meio, faço 2 pontos baixos. Novamente, 5 correntes. Passo para a próxima alça, no ponto do meio, eu faço 2 pontos baixos.
Nós vamos fazer agora nessa sequência 11 bloquinhos de 2 pontos baixos e 12 alças de 5 correntes. Então, já fiz aqui 2 alças, eu vou fazer mais 10 alças, sempre de 5 correntes por toda essa outra lateral aqui reta do tapete. E vão ser 11 bloquinhos de 2 pontos baixos. Eu vou completar essa sequência então e volto trabalhando com você. Terminada aqui essa parte reta, nós temos aqui 11 bloquinhos de 2 pontos baixos e são 12 alças de 5 correntes. Essa alça aqui, número 12, quando eu vou prender ela já aqui na próxima alça com um bloquinho de 3 pontos baixos. Então, passo para a próxima alça e aqui no ponto do meio, eu já vou fazer aqui o bloquinho de 3 pontos baixos. Agora, as minhas alças vão voltar a ter novamente 6 correntes. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo para o próximo bloco, para a próxima alça aqui de 5 pontos baixos, no ponto do meio, eu vou fazer o bloquinho com 3 pontos baixos. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo para a próxima alça, no ponto do meio do bloquinho, eu faço 3 pontos baixos. Novamente, faço 6 correntes. Passo para a próxima alça, no ponto do meio, eu faço os 3 pontos baixos. Novamente, faço 6 correntes. Passo para a próxima alça, então, cheguei novamente aqui nas alças que eu tenho 8 pontos baixos na base, então, conto 1, 2, 3, no quarto ponto, faço 1 ponto baixo, passo para o próximo ponto e faço 2 pontos baixos, completando assim um bloquinho de 3 pontos. Então, eu vou trabalhar novamente 12 alças de 6 correntes e serão 13 bloquinhos de 3 pontos baixos. Vou voltar aqui para te mostrar. Nós já fizemos aqui, começando aqui, um bloquinho, 2, 3, 4, 5. Serão um total de 13 bloquinhos. Então, já fiz 5, faltam 8. São 13 bloquinhos e 12 alças. Eu vou completar aqui, então, toda essa parte oval e volto trabalhando com você. Finalizada aqui essa segunda parte oval, nós fizemos aqui 12 alças de 6 correntes e 13 blocos de 3 pontos baixos. Agora, as minhas alças voltam novamente a ter apenas 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Eu passo para o ponto aqui do meio da próxima alça e volto a fazer apenas 2 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Passo para a próxima alça no ponto do meio, faço 2 pontos baixos. Novamente, 5 correntes. Passo para a próxima alça no ponto do meio, faço 2 pontos baixos.
e faço mais 5 correntes. Venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos a carreira e prendo com um ponto baixíssimo. Então, aqui na parte oval, ficou dessa forma, e na parte reta. Na parte reta, nós trabalhamos as alças sempre com 5 correntes, na parte oval, 6 correntes. Na parte reta, os bloquinhos de 2 pontos baixos, na parte oval, com 3 pontos baixos. Certinho? Então, finalizamos aqui a carreira de número 26. Para fazer agora a carreira de número 27, nós vamos fazer mais ou menos a mesma sequência aqui da carreira 25, que é onde nós trabalhamos na parte reta com alças com 5 pontos baixos e na parte oval nós trabalhamos com alças com 8 pontos baixos. Eu já coloquei um marcador aqui, porque da minha agulha para cá, eu vou trabalhar 11 alças com 5 pontos baixos. Então, eu vou começar trabalhando aqui no próximo ponto baixo, fazendo um ponto baixíssimo e passo para a alça e faço um ponto baixíssimo. Subo aqui uma corrente e agora vou fazer 5 pontos baixos. Feitos os 5 pontos baixos, nós chegamos no bloquinho de 2 pontos baixos, é a mesma sequência aqui do picô. No primeiro ponto de base faz um ponto baixo, as 3 correntes, volta aqui na primeira corrente com um ponto baixíssimo, forma o picô e prende com um ponto baixo no próximo ponto de base. Passa para a próxima alça e faz os 5 pontos baixos. No bloquinho, um ponto baixo, 3 correntes, volta na primeira corrente, fecha com um ponto baixíssimo, formando o picô e prende com um ponto baixo no outro ponto de base. Quando você chega nos bloquinhos de 3 pontos baixos, é a mesma sequência das outras carreiras. No primeiro ponto de base, você faz um ponto baixo. No do meio, um ponto baixo, um picô e um ponto baixo. E no terceiro, também um ponto baixo. Eu vou fazer 11 alças com 5 correntes. E nos bloquinhos, você já sabe a sequência. Aí, eu volto trabalhando com você. Aqui eu já fiz 11 alças com 5 pontos baixos. Agora, eu vou passar a trabalhar alças com 8 pontos baixos. E 8. Passo para o bloquinho, esse bloquinho aqui já é de 3 pontos baixos. Então, no primeiro eu faço um ponto baixo, no segundo um ponto baixo, o picô, mais um ponto baixo. E no terceiro, mais um ponto baixo. Passo para a alça e faço 8 pontos baixos. Então, já fiz aqui 2 alças com 8 pontos baixos. Eu vou fazer mais 6 e volto trabalhando com você. Feita aqui as 8 alças com 8 pontos baixos na parte oval, então, ficou dessa forma. Ok? Eu vou passar agora para a próxima alça e volto a trabalhar agora as alças com 5 pontos baixos. Eu já fiz o meu bloquinho com picô, passo para a alça agora e vou trabalhar 5 pontos baixos. Feito aqui os 5 pontos baixos, eu passo para o bloquinho e vou trabalhar os pontos baixos com o picô.
Então, aqui por toda essa parte reta, onde eu tenho o bloquinho com 3 pontos baixos, nós vamos trabalhar a sequência do ponto baixo, depois ponto baixo, picô e ponto baixo e ponto baixo. Onde os bloquinhos forem de 2 pontos baixos, vai ser um ponto baixo, picô e um ponto baixo, como estamos fazendo em todo o tapete. Eu vou trabalhar 16 alças com apenas 5 pontos baixos. Depois eu faço mais 8 alças, como fiz aqui, com 8 pontos baixos e completo a carreira com mais 5 alças com 5 pontos baixos. Eu vou completar então toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui já o último picô. Prendo com um ponto baixo, no próximo ponto baixo, que tenho na base. E vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei aqui a primeira alça. Então, ficou dessa forma aqui a nossa carreira. Aqui nós temos a carreira de número 27 já pronta. Então, vai ficando assim o nosso trabalho. Ok? Para fazer a carreira de número 28, nós também vamos trabalhar alças, mas dessa vez nós vamos fazer de forma diferente aqui nos pontos baixos. Eu vou passar para o próximo ponto baixo que tenho na base e faço aqui um ponto baixíssimo. Então, estou aqui no segundo ponto dessa alça aqui com 5 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, nesse mesmo ponto de base eu faço um ponto baixo. Passo para o próximo, faço um ponto baixo e no próximo mais um ponto baixo. Então, ficaram aqui 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Ficaram vazios o primeiro ponto baixo que tenho na base e o último também. Faço a alça de 5 correntes. Passo para a próxima alça. A partir do segundo ponto de base, eu vou fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço novamente a alça com 5 correntes. Passo para a próxima alça que tenho na base com 5 pontos baixos. A partir do segundo ponto de base, eu trabalho 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Eu já fiz aqui 2 alças. Eu vou fazer um total de 9 alças até eu chegar na parte oval. Então, já fiz 2, eu vou fazer mais 7 e volto trabalhando com você. Feita aqui as primeiras 9 alças, então está dessa forma. Nós fizemos 9 alças de 5 correntes. A partir daqui, eu trabalho alças de 6 correntes, então faço 6 correntes, passo para a próxima alça e a partir do segundo ponto de base, eu faço 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço novamente 6 correntes. Passo para a próxima alça. Essa próxima alça tem aqui 8 pontos baixos. Então, eu vou saltar os primeiros 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. No quarto ponto de base, eu faço aqui o segundo ponto baixo. O quinto ponto de base, eu salto e passo para o sexto e faço aqui o terceiro ponto baixo. Porque assim,
o seu bloquinho vai ficar centralizado. Sobram 2 pontos aqui em uma lateral e 2 na outra. Eu vou trabalhar 12 alças de 6 correntes. Quando você estiver no bloco de 8 pontos baixos, você vai trabalhar dessa forma que estamos trabalhando. Quando você estiver no bloco de 5 pontos baixos, você vai fazer o seu bloquinho a partir do segundo ponto de base, vai ficar vazio o primeiro e o último. A sequência é: nós iniciamos 9 alças de 5 correntes, 12 alças de 6 correntes, depois mais 12 alças de 5 correntes, na outra parte oval, 12 alças novamente de 6 correntes e finaliza a carreira com mais 3 alças de 5 correntes. Assim você vai ter uma divisão de 12, 12, 12 e 12, ok? Eu vou completar então toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui a última alça, eu vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Então, nossa carreira ficou dessa forma. Nós finalizamos aqui a carreira de número 28. Para fazer a carreira de número 29, eu vou passar aqui para dentro dessa próxima alça. Então, no próximo ponto de base, eu faço um ponto baixíssimo, no próximo, mais um ponto baixíssimo. Passo para dentro da alça, também fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e aqui dentro da alça, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Faço agora 3 correntes de separação, passo para a próxima alça e também faço 3 pontos baixos. Mais 3 correntes, na próxima alça faço o bloco com 3 pontos. Eu vou fazer essa mesma sequência até eu ter feito aqui 8 blocos de 3 pontos baixos. Feito aqui os primeiros 8 blocos de 3 pontos baixos, entre eles sempre 3 correntes. Eu faço as 3 correntes, passo para a próxima alça e vou trabalhar um bloco de 6 pontos baixos. Continuo fazendo as 3 correntes, passo para a próxima alça e trabalho outro bloco de 6 pontos baixos. Então, já fiz aqui 2 blocos de 6 pontos baixos. Vou fazer mais 2 e continuo fazendo entre eles sempre 3 correntes. Fiz aqui então 4 blocos de 6 pontos baixos. Continuo fazendo as alças sempre de 3 correntes. Na próxima alça que tenho na base, eu vou trabalhar um bloco agora com 8 pontos baixos e 8. Faço as 3 correntes, trabalho mais 3 alças, mais 8 pontos baixos. Feita aqui as 4 alças de 8 pontos baixos, agora eu vou voltar a trabalhar com as alças com 6 pontos baixos. Então, faço as 3 correntes, passo para a próxima alça e vou fazer 6 pontos baixos e 6. Faço as 3 correntes e vou trabalhar aqui mais 3 alças. Nessas próximas 3 alças, eu trabalho também 6 pontos baixos. Entre os blocos, vão sempre ficando as 3 correntes. Feita aqui as 4 alças com 6 pontos baixos, nós vamos agora a passar a trabalhar aqui na parte reta do tapete. Eu continuo fazendo sempre as 3 correntes de separação, mas agora os meus blocos vão ter apenas 3 pontos baixos.
Então, fiz um bloco aqui de 3 pontos baixos. Faço as 3 correntes, passo para a próxima alça, trabalho novamente o bloco com 3 pontos baixos. Eu vou fazer 12 alças, trabalhando apenas os blocos de 3 pontos baixos. Fiz duas alças, aqui em 2 alças os bloquinhos. Eu vou fazer em mais 10. Feito aqui os 12 blocos com 3 pontos baixos, agora nós voltamos a trabalhar com os blocos maiores. Então, faço as 3 correntes, passo para a próxima alça e trabalho um bloco com 6 pontos baixos. Faço as 3 correntes, passo para a próxima alça, eu vou trabalhar mais 3 alças com 6 pontos baixos. Fiz aqui então 4 alças de 6 pontos baixos, faço as 3 correntes, passo para a próxima alça e agora vou trabalhar 8 pontos baixos e 8. Faço as 3 correntes, eu vou trabalhar mais 3 alças também de 8 pontos baixos. Feitas as 4 alças com 8 pontos baixos, vou aproximar aqui para você ver. Continuo fazendo as 3 correntes e volto agora a trabalhar novamente com as alças com 6 pontos baixos e 6. Faço as 3 correntes e vou fazer mais 3 alças, sempre aqui com 6 pontos baixos. Feita então as 4 alças com 6 pontos baixos, eu faço as 3 correntes, passo para a próxima alça e agora volto a trabalhar com 3 pontos baixos. A última alça da carreira e faço os 3 pontos baixos. Faço 3 correntes. Venho aqui no primeiro ponto baixo que iniciei e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficando dessa forma. Então, nós temos, como começamos com 8 blocos de 3 pontos baixos aqui nessa lateral. Mas como fizemos mais 4 agora, então temos 12 blocos de 3 pontos baixos, depois 4 blocos de 6, 4 de 8, 4 de 6. Novamente 12 blocos de 3 pontos baixos e depois na parte oval novamente 4 de 6, 4 de 8 e 4 de 6 novamente. OK? Então, na parte reta você tem essa visão. Na parte oval, até agora o nosso tapete está dessa forma, ok? Então, finalizamos aqui a carreira de número 29, agora vamos começar a carreira de número 30.